Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como eu havia dito semana passada, eu ia fazer um vídeo só com as teorias da era Treasure do grupo ATEEZ. Semana passada eu fiz o K-pop perfil do grupo com informações de membros, conceitos e um pouco da história do grupo. Também fiz o MV Reaction do MV Inception, né? Então tem o K-pop Reaction e o K-pop perfil do ATEEZ na semana passada. E essa semana vai ter mais 2 vídeos do ATEEZ. 2 vídeos de teorias apenas. Esse é um vídeo de teorias da era Treasure, ou seja, que começou lá no debut em 2018 e finalizou ali em janeiro com o MV Answer. E o outro vídeo é com as teorias da nova era, a era Fever, que começou no comeback com o Inception. E tem bastante coisa, por isso que eu resolvi fazer 2 separados, porque tem muita informação sobre a era Fever que acabaria deixando esse vídeo muito longo. Então vamos aqui analisar somente a era Treasure. Eu tentei fazer um resumo o máximo que eu consegui, mas eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Então você prepara a pipoca, prepara um cafezinho para não dormir. Eu sei que minha voz é um pouquinho irritante, mas vamos começar logo esse vídeo para não ficar tão longo. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo da teoria de Inception. Ao invés de começar a história lá no debut, todas essas teorias começam em Say My Name. Então, para não deixar uma coisa confusa, eu não vou fazer por ordem de lançamento do MV. Eu vou fazer por ordem cronológica, para a gente entender um pouquinho melhor a história, para ela não ficar uma história tipo, essa que aconteceu antes, essa que aconteceu depois, daí volta para uma parte, daí fica muito confuso. As teorias em si já são confusas. Então eu resolvi fazer por ordem cronológica para ficar mais fácil, tanto de eu explicar quanto de vocês compreenderem um pouco onde eu quero chegar com cada uma dessas teorias. Então a história começa em Say My Name, e quem disse isso foi os próprios integrantes do grupo, tá, gente? Não sou eu que tirei da cabeça, não. Foram eles que falaram que a história começa em Say My Name, e Pirate King e Treasure são uma continuação de Say My Name e Hala Hala. Mas por que Say My Name começa essas teorias? Então vamos voltar lá para Say My Name no comecinho do ano passado. Vamos entender o porquê que esse é o início dessa história do ATEEZ na era Treasure. Eu gosto de chamar essa análise que eu fiz de descoberta, aceitação e transformação. Vocês vão entender o porquê disso lá no final do vídeo, mas por enquanto, por que descoberta? Em Say My Name mostra muitos meninos tentando descobrir a própria identidade. Diga meu nome, como é o nome da música. E nesse MV aparece muita informação de pesquisa, tem muita coisa de pesquisa, eles pesquisando sobre eles mesmos. Se você reparar nos papéis que aparecem no MV, aparece o nome dos próprios membros, então eles estão pesquisando sobre eles não estão pesquisando outra pessoa, eles querem descobrir a própria identidade. E você pode perceber que eles se observam muito, tem muita coisa do reflexo, de você se olhar no espelho para tentar entender quem você é. Aparece muito isso nesse MV de Say My Name. Say My Name tem bastante informação no MV que já introduz essa história, né? Tem a introdução dos obscuros, que eu gosto de chamar de obscuros, mas seria o ATEEZ do lado sombrio da força, né? Então é os obscuros aqui como eu vou chamar eles. E o ATEEZ o normal, o ATEEZ da luz. Então tem o ATEEZ da luz e os obscuros, que são os de chapéu preto, que passam essa impressão de que são maus, de que na verdade eles são outra face do grupo. Então você percebe que eles se observam muito e eles tentam entender quem eles são. Se você reparar nessa mesa que eles estão se observando, tem um vidro na frente e eles observam com uma certa curiosidade, tentando entender quem é a outra pessoa mascarada do outro lado. Quem é você? O que é você? Por que você está me observando tanto? Se você reparar bem, o Yoosang está preso em uma caixa de vidro como se ele estivesse exposto em uma galeria de arte. Se você observar o cenário, tem bastante obras ali e esculturas. E o obscuro dele está observando ele também, tentando entender quem ele é. Aonde eles querem chegar nisso é descobrir a própria identidade. Quem é o ATEEZ? Quem eles são? Por isso tem muito essa coisa do reflexo, da observação, o tanto que eles se olham e pesquisam entre eles. No começo do MV, eles estão chegando nessa espécie de palácio, que eu vou considerar... É um palácio, mas daria para entender como se fosse a mente dos meninos. E você percebe que o Hong Joon tem uma
corneta na mão. Essa corneta, ela é muito importante, porque ela simboliza como se fosse o domínio, a personalidade que está dominando. Então, quando ele chega com essa corneta na mão, ele é a personalidade dominante, é o Eiichis da Luz que está, pelo menos, no comando dessa jornada. Mas quando você percebe que a corneta está em um totem, sozinha, não tem mais ninguém segurando ela, ela é o objetivo de todos quererem o domínio, sabe? Eles estão tentando dominar a personalidade de cada um com essa corneta. Então quem pegar a corneta vai ter o domínio, né, da personalidade. Então você percebe que ela tá ali. E ela vai ser muito importante porque no MV seguinte aparece ela de outra forma. Mas vamos deixar a corneta aqui. Eu acredito que seja uma corneta. Deve ser uma espécie de instrumento musical. Não tenho certeza o nome, tá? Mas é uma espécie de cornetinha. Aí você percebe que eles estão se observando tanto. E mais no final do MV tem uma espécie de batalha. Eles batalham entre eles, né? Você percebe que nos flashes aparece o Eiichis da Luz e o Obscuro. Então tem esses flashes como se eles estivessem em uma luta, como se eles estivessem batalhando pela posse da corneta. E ao final a luz começa a baixar, você percebe que os Obscuros não estão mais no local que eles estavam antes. E os Eiichis da Luz também não, eles sumiram, eles não estão mais ali. Quem está no comando? A gente não tem certeza quem está no comando no final do CMV. A gente só sabe que aquela sala que eles estavam pesquisando, que tinha as máquinas de escrever, está destruída. Ou seja, houve uma batalha, houve uma luta pelo domínio. Então dá para entender que eles conseguiram pegar a corneta. Quem pegou a corneta? Será que foi o Eiichis da Luz ou será que foi o Obscuro? E a gente vai direto para Hala Hala. Em Hala Hala você observa que quem está no comando é o Obscuro. Então você percebe também que a corneta é o megafone. A bandeirinha, aquela bandeirinha que estava na corneta vermelhinha rasgada com o símbolo do grupo, é a mesma que está amarrada no megafone. Então esse megafone simboliza que o Eiichis Obscuro tomou conta, tomou o domínio, então é eles que estão no comando. Então ali agora não é mais o Eiichis da Luz que está no comando. Você percebe isso o MV de Hala Hala, ele é apenas de performance, mas ele tem muita informação. Então eles estão ali batalhando pelo domínio ainda, eles não estão com o domínio completo. E no final desse MV você percebe que eles mesmos se derrotam. Eles quebram, de certa forma, o pescoço se derrotando. Então, o Eiichis da Luz derrotou os Obscuros dentro da própria mente. Eles mesmos se derrotam. E apenas um Obscuro ficou de pé, o Voyung. Então, dá para entender que o lado que domina ele é o Obscuro. O Obscuro é mais forte que o lado da luz. Então por isso que ele se mantém de pé, enquanto os outros são derrotados. Então aqui a gente percebe que nessa primeira fase da história, o Eiichis da Luz está sob o domínio e o Eiichis Obscuro foi derrotado. E agora sim, a gente vai lá pro Debut Imperial King. Por quê? Porque é onde começa a jornada, né? Eles derrotaram os Obscuros, então não temos a presença dos Obscuros por um tempo. Então eles estão começando essa jornada. Você pode perceber que eles estão convidando você, fã, a embarcar nesse navio com eles. Se você perceber a coreografia, Pirate King também é um MV com apenas de coreografia, então você percebe que tem uma certa situação, uma certa parte da dança que eles fazem uma simulação de leme de navio. Então isso aí é como se simbolizasse o navio. E eles convidam a pessoa, né, os fãs, os Eitnis, para embarcar nessa jornada, para guiá-los. Eles até falam em um trecho do MV. Eu vou pegar aqui pra mim ler, para vocês observarem. Em algum lugar no horizonte é o nosso destino. Se você entrar no navio agora, você vai precisar de um rei pirata. Não há com o que se preocupar, quero que seja apenas meu amigo. Vem aqui, se sente e prepare-se para ver o estrondo. Então aqui eles estão convidando você, o Eitni, o fã, a embarcar nessa jornada com eles, né? E eles vão precisar desses fãs para guiá-los em sua jornada até o Éden, até o paraíso, até o destino, até a Ilha dos Sonhos, né? Que eles vão mencionar muito durante essa era como Ilha dos Sonhos, Terra do Nunca, País das Maravilhas, a Ilha Paraíso, sabe? O seu destino, o horizonte. Então eles convidam, e em Pirate King eles
Tendo já os fãs junto deles, eles partem à busca pelo tesouro. E essa busca é muito bacana, que você percebe que eles estão chegando com bandeiras. E essas bandeiras colocam ali em lugares como se fosse posse. Antigamente as pessoas dominavam os povos e sempre tinha uma bandeira simbolizando que aquele era o domínio deles. E aqui é exatamente isso. A bandeira do Eitis é o domínio. Eles estão conquistando os povos, o mundo. Se você perceber em um trecho do MV, aparece a palavra autonomia, que seria a autonomia, né? Seja você mesmo, busque a sua independência, vá atrás do que você deseja. Se você perceber também nesse mesmo trecho aparece o símbolo de anarquia, que seria aquele azinho dentro do círculo de rebelião, sabe? Rebele-se. Anarquia quer dizer isso, não seguir um líder. Você é seu próprio destino. Rebele-se, vá em frente, siga seu sonho. Tem também um trecho em que o brinco que o Hong Jung usa, esse brinco ele simboliza homens livres, ele tem esse significado de homens livres, que seria de uma região dos Emirados Árabes, então faz sentido eles estarem no deserto, terem muita areia, muitos montes desertos, nessa região do MV, nesses domínios que eles estão conquistando, essa coisa do homem livre. Seja livre, você não precisa de um líder para te comandar, você é seu próprio líder. E eles continuam pedindo para os fãs continuarem com eles nessa jornada, mas eles não querem um líder. Eles são os seus próprios líderes, os seus próprios guias, junto dos fãs, para seguir em busca desse tão famigerado tesouro que eles querem, o paraíso, né? A utopia. Aí a gente parte para Illusion. Illusion dá a entender que, como o próprio nome diz, uma ilusão, um sonho. Então a gente percebe que eles estão dormindo, a gente começa a MV com todos eles dormindo dentro de um navio. E esse navio pirata, eles continuam seguindo esse destino para chegar na utopia, no paraíso, que eles tanto sonham. E a gente pode perceber que isso não passa de um sonho. Eles estão sonhando com esse paraíso, com a Terra do Nunca. A gente tem nesse MV muita alusão ao Peter Pan, como o próprio navio flutuante, a ilha que eles chegam sendo a Terra do Nunca. O próprio Hujung se coloca como Colombo. Colombo é aquele carinha que descobriu a América, né, naquele rolê, ele era um navegador. Então o Hujung coloca como se ele fosse o capitão desse navio, o capitão dessa turma toda que está em busca da utopia. Ou como se ele fosse o Peter Pan e a galerinha, os outros membros, fossem os meninos perdidos. A gente tem até uma citação a respeito disso que fala que o adulto criativo é uma criança que não tem final, mas eu acredito que seja uma criança que não desapareceu, continua com a criança interna. O adulto criativo continua sendo uma criança internamente, mas para ele ser criativo, ele tem que continuar sendo uma criança. Eu acredito que seja isso, que tem um baú que tapa bem na frente, a gente não consegue ver o que significa, o que tem depois. Eu assisti o MV umas 10 vezes, não consegui achar nenhuma partezinha que apareceu o restante dessa frase. Mas, então você percebe que tem muita coisa do Peter Pan, que é aquela coisa da criança que não cresceu, né? Que continua criança eternamente. Você consegue perceber que tem muito mapa, muita bússola, eles buscando a direção. Tem até um quadro que está desenhado, que aparece Tropical, que a gente vai ter esse sentido depois em Wave e Aurora, né, que fala dessa coisa tropical, coisa do paraíso, do paradisíaco. Também tem escrito 18 do ladinho, e também tem uma partezinha escrito 2018, que foi o ano do debut dos meninos. Em outro trecho você também consegue perceber que tem escrito 18 makes one team, né? No caso 8 membros, um time, né? Não, makes não é membro, mas seria mais ou menos isso a respeito do grupo, né? Eles são um time de 8 pessoas, e ele também tem do ladinho 18 e 10, que seria mais ou menos o mês e o ano que eles debutaram, outubro de 2018. Então tem muita coisa relacionada à história dos meninos. Esse me via aquela coisa da criança que continua para sempre dentro de você. Então aparece eles explorando a ilha, aparece uma bússola gigante também. Parece muito, em toda essa trajetória da Era Treasure aparece bastante bússola, bastante ampulheta, mapa, aquela coisa do você procurar a direção e você tem que ter um tempo para isso, você não pode se perder no seu tempo. Então aparece muito disso em toda essa era.
E aqui em Illusion você percebe que eles estão explorando, então eles saem explorar a floresta, né, a ilha, e eles entram em uma caverna, e nessa caverna tem uma luz no final. A gente não consegue ver exatamente que luz é essa, mas tem essa luz no final. Talvez eles estejam acordando, ou talvez eles estejam sonhando dentro do sonho. Pois é, difícil explicar isso, sonhar dentro do sonho, mas enfim. Como se a pessoa está sonhando, daí ela acorda, mas na verdade ela não acordou de fato, ela continua sonhando. Ela estava sonhando dentro do sonho. Então essa luz, quando chega nessa luz, o MV termina. E aí aparece eles dormindo ainda em outro cenário, numa parte de mais sobra, não é uma coisa mais fantasiosa, né? É uma coisa mais comum. E aparece a seguinte frase dita: Open your eyes, abra seus olhos. O que seria isso? Seria para eles abrirem os olhos e acordarem, ou para eles abrirem os olhos e enxergarem de fato o que está acontecendo, o que eles estão buscando de verdade? Ou essa voz seria alguém tentando fazer eles acordarem para a realidade e não desse sonho que eles estão? Pois é, a gente ainda não sabe, mas a gente vai ter pelo menos um entendimento ali mais para o final dessa era toda. Por enquanto a gente vai para Wave, que eles continuam nessa ilha paradisíaca, eles continuam nesse sonho. Seria essa alusão à utopia que eles estão buscando, esse paraíso, a ilha dos sonhos. Tanto em Aurora quanto em Wave, eles aparecem em cenários muito semelhantes, então eles estão aproveitando esse ambiente, sabe? Essa ilha paradisíaca seria o que eles estão esperando fazer quando chegarem na Ilha Paraíso, na Ilha dos Sonhos. Eles observam muito, eles continuam dizendo que juntos eles são mais fortes, que eles só vão conseguir chegar no objetivo deles se eles estiverem juntos. E isso é muito bacana, eles até falam, né? Aquela famosa frase do Rei Leão, Hakuna Matata, que é aquela coisa do fica firme, fica forte, aguenta, a gente vai chegar lá. Vai ser maravilhoso quando chegar lá. Então, tem muito disso nesse MV de Illusion, sabe? Deles estarem aproveitando o tão sonhado paraíso. De Illusion não, de Wave. Eu errei o nome do MV, é o Wave. Aqui a gente já está no Wave, eles estão nessa ilha paraíso, nessa ilha paradisíaca, tropical, aquela coisa bem praia, Havaí. Eles estão aproveitando muito. Em Aurora tem a parte da música que eles falam que eles vão conquistar a sua aurora. E a aurora é aquela coisa do brilho da luz, a aurora boreal, quando o sol está nascendo, também é chamado de aurora. Então é como se eles estivessem dizendo que o nascer deles está próximo, sabe? Eles vão chegar no topo em breve e essa luz vai brilhar em cima deles ao amanhecer. É mais ou menos isso que dá para entender nessa parte. Então, esses MVs dessa era do episódio 3 não fala muita coisa da história, mas bota muito do objetivo deles, chegar no paraíso. Eles querem chegar no paraíso, no sucesso, na utopia que eles tanto desejam e que eles estão buscando desde o começo da jornada lá em Say My Name. Note que aqui a gente já está no 7º MV, né? A gente passou por 3 mini álbuns e o 7º MV. Então a gente já tem bastante coisa para observar. Se você assistir os MVs, você percebe que tem muita coisa que você às vezes não presta atenção, principalmente nas coreografias. As coreografias do ATEEZ contam muita história também. Tem muita coisa disso, né? Como eu falei lá em Hala Hala, deles sendo derrotados, quando eu falei em Pirate King, a parte do leme do navio. Então tem muito, as coreografias contam muito sobre a história que eles estão tentando nos dizer. Por que a gente sabe que a era de Treasure episódio 3 foi um sonho? Porque ela é muito sóbria, ela é muito calma, tem uma coisa bem delicada ali, uma coisa bem suave, você não tem fogo, você não tem agitação, sabe? Você não tem aquela coisa pesada, são músicas bem calmas, bem leves e suaves de ouvir. E em Wonderland a gente já tem aquela coisa mais forte, né? Aquela pegada, aquela fogo. O Obscuros, ele remete muito ao fogo. Sempre que fala de fogo, a gente consegue lembrar do ATEEZ Obscuro, porque eles são fortes, ambiciosos, eles vão
pra cima de tudo sem pensar direito. Eles são muito impulsivos, né? O Eitis da Luz, ele é mais calminho, ele é mais sereno, ele quer o objetivo deles, mas sem atrapalhar os outros, né? Eles vão desviar dos obstáculos. E o Eitis obscuros, eles são ambiciosos. Eles vão em frente, independente do que tiver na frente. Eles vão chegar no objetivo deles, mas eles vão atropelar tudo que está na frente. Então eles são muito impulsivos, né? Então você percebe uma personalidade mais calma e serena e uma personalidade mais impulsiva, né? Seria a água e o fogo, ou é uma coisa muito forte. O Eitis obscuro remete muito a fogo. E nesse MV a gente tem muito isso, tem muita coisa da chama, a música mais forte, se você prestar atenção, ela é mais forte. E eles falam em vamos queimar, estamos queimando, estamos ardendo, sabe? Muita coisa da chama, né? A letra diz muito isso, sabe? Do fogo, da chama, da ardência, do calor. Então a gente percebe aqui que eles estão em harmonia, né? A gente tem uma certa harmonia entre o Eitis obscuro e o Eitis da luz. E se você perceber, lá em Hala Hala, o Voyung ficou de pé no final do MV. Aqui, o Voyung está acorrentado. Então a gente consegue entender que esse Voyung que está acorrentado, ele é o humano, ele é o da luz, ele está preso. Porque lá no final de Hala Hala, o Eitis obscuro ficou de pé, ele venceu. Então, quem está no comando não é o da luz, porque o da luz está preso nas correntes aqui. Ele continua preso até o final, quando ele começa a se soltar. Mas aqui ele está preso, enquanto os outros estão livres e podem passear pelo paraíso, pela mente dos meninos. Eles conseguem explorar esse ambiente, então você consegue observar que cada um está em um ambiente completamente diferente. Você também percebe que tem muita escada, né? Que a nossa mente, ela é um labirinto. Eles estudiosos sempre dizem que a mente humana é um labirinto. E aqui ele tem muita escada, aparece muita gente, muitos dos meninos subindo as escadas, explorando o ambiente que eles estão, explorando a própria mente, né? E eles só conseguiram fazer isso estando em harmonia. Mas o único que não está fazendo isso é o Voyung, porque ele está preso. Ele não conseguiu encontrar essa, de certa forma, essa harmonia entre o seu lado obscuro e o seu lado da luz, né? No final do MV eles têm, aparece eles olhando para uma porta, e nessa porta tem desenhado uma rosa dos ventos, ou seja, indicando a direção. Eles chegaram na porta do domínio, da porta da luz, do equilíbrio. Eles chegaram ao equilíbrio. Então, ao atravessar essa ponte, eles vão chegar no equilíbrio entre as duas personalidades. E aí vai ser o Eitis completo. O Eitis que sabe que ele precisa do lado obscuro e do lado da luz para estar 100% completo. No final de Wonderland, você consegue perceber também que quando eles estão segurando a bandeira, a gente tem essa coisa da dupla personalidade. Então, o obscuros e o da luz estão vivos dentro dos meninos. E eles estão dividindo o comando. Mas como assim, Jefferson? O que você quer dizer com essa dupla personalidade? Quando eles estão segurando a bandeira, aparece assim na sombra do Yunho, aparece duas sombras. É o único membro que aparece duas sombras. Então essas duas sombras simbolizam que eles estão com as duas personalidades vivas dentro deles e no comando. Então eles estão dividindo a cadeira do comando, a cadeira do domínio. Por isso essas duas sombras, eles estão divididos entre a luz e as trevas, o obscuros e o Eitis da luz. O último MV aí desta era Treasure, né, Answer. Answer foi lançado no começo do ano e finalizou essa era inteira que durou todo esse tempo, durou um ano e pouquinho, né, com todos esses MVs, tem bastante MV, né? Então aqui em Answer você consegue perceber que finalmente eles encontraram a harmonia. Eles finalmente entenderam que para o Eitis da luz estar completo, ele precisa do Eitis obscuro. E eles colocam isso na música, você consegue entender. Porque você tem toda vez que eles falam que aparece um cenário de neve na música, tem a menção ao fogo na letra da música. Não aparece fogo no MV, mas aparece na letra da música. E sempre que aparece, muda para a parte da neve, a parte do frio. Então é meio que equilibrar o fogo e a neve, dois opostos, mas que são necessários
para o equilíbrio do mundo. Então você também percebe quando eles falam sobre o deserto, que lá no início eles começaram no deserto e eles não estavam completos, eles estavam sozinhos, perdidos. Nossa, Jefferson, mas eles estavam no deserto procurando os fãs para entrar nessa jornada do paraíso. Por que eles estavam sozinhos no deserto? Então, aqui quer dizer que eles não estavam completos entre eles. Eles estavam com os fãs, mas eles estavam sentindo que faltava alguma coisa. Porque o Eiichis Obscuros havia sido derrotado em Halahala. Então, é como se eles tivessem aprisionado uma parte deles e eles estavam apenas com outra. Né? E todo ser humano tem essa dualidade. Todo ser humano é metade bem, metade mal. Nenhum ser humano é 100% do bem ou 100% do mal. Tem esse equilíbrio, essa dualidade, essa balança. E aqui a gente vê isso, que eles precisam do Obscuros para poderem estar 100% em harmonia e 100% equilíbrio. Porque senão eles são fracos, eles acabam derrotados. E no MV de Utopia, que é o MV japonês, do débito japonês dos meninos, aparece muito isso deles tentando escapar de algum lugar. É como se eles estivessem aprisionados nos próprios sonhos. Então é como se eles estivessem fracos, porque o Obscuros estava aprisionado, então o Eiichis da Luz acabou ficando fraco e foi pego. Pego por quem? Sabe? Quem é que aprisionou eles nesses sonhos que eles estavam tentando fugir lá em Utopia? A gente não tem certeza. Eu acredito que seja essa figura mascarada que aparece nesse MV aqui. Porque no final desse MV, a gente consegue perceber que essa pessoa de máscara, que está vestida de branco e uma máscara de metal, que é bem assustadora inclusive, ela não está muito contente. Ela não está muito feliz com essa harmonia. Então, eu acredito que essa pessoa seja o grande vilão dessa história e ele, para poder aprisionar o Eiichis lá no sonho que eles estavam tentando escapar lá em Utopia, no MV japonês, eles precisavam estar 100% em harmonia para poder escapar. Como eles não estavam, eles estavam fracos, de certa forma, essa figura mascarada conseguiu aprisionar eles no sonho por um tempo. Porém, eles perceberam que eles precisavam do Obscuros para poder escapar desse sonho e poder estar 100%, estarem fortes, conseguirem ir até a sua jornada. Então você percebe que eles não, quando eles estão se observando naquela mesa de jantar, não tem mais a janela. Eles estão se observando e eles não se observam com curiosidade. Eles se observam com um certo sorrisinho malicioso, aquele olhar de eu aceito você aqui. Sabe? Eles brindam ali, eles têm essa harmonia, eles selam a paz. E se rebelam contra essa criatura mascarada, sabe? Você pode ver que no cenário que eles estão jantando, que eles estão brindando a harmonia, depois de um tempo aparece envolto de neve e totalmente destruído. É como se eles tivessem se revoltado e brigado com algo ali, ou apenas se revoltado e vamos destruir tudo e vamos fugir. A gente agora está mais forte porque a gente está junto. É mais ou menos isso. E então, para essa figura mascarada ter força, eles precisam estar separados. Como eles entenderam que eles são mais fortes juntos, essa figura mascarada acabou percebendo que foi derrotada, pelo menos por enquanto, porque eles se rebelaram. Ela até pega a luneta ali na mão, né? Como se eles tivessem sentido que eles fugiram para algum lugar. Para onde eles foram, sabe? Onde eles estão agora? Eles escaparam dela, né? Para onde eles foram, onde eles estão, a gente não sabe. Então tem muito isso, né? E tanto em Say My Name, quando eles estavam tentando entender quem eles eram, e agora que eles entenderam quem eles são, tem reflexo. Reflexo na água, tem reflexo no espelho, eles se observando, e lá eles estavam tentando se entender. Você percebe que eles não entendiam exatamente quem era aquela outra persona deles, e aqui eles finalmente entenderam que as duas personalidades fazem parte de uma única pessoa e as duas personalidades são necessárias para a vitória, para chegar nessa utopia que eles tanto desejam. E mais uma vez aqui eles citam a palavra, o queimar, o fogo, né? Eles falam a chama, né? 1, 2, 3, let's burn. Então eles estão ali para queimar novamente, eles precisam disso, dessa chama acesa,
para manter o equilíbrio. Você percebe também do relógio que tem o tempo, a gente percebe que tem muito relógio, né, na trajetória. O tempo está passando e a gente precisa estar unido para chegar na utopia o quanto antes, porque o tempo está passando. Você também consegue perceber que tem uma borboleta, né? A borboleta, ela simboliza a transformação. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre descoberta, aceitação e transformação? Então, no início eles descobriram essas duas personalidades que eles tinham. Com o tempo eles aceitaram uma a outra. E finalmente eles se transformaram em algo 100% corajoso, 100% forte para derrotar qualquer inimigo que tiver no caminho. Então essa borboleta, né, tem uma parte que aparece em 8 borboletas, é a transformação, simboliza que eles finalmente se transformaram em uma pessoa mais forte, né? Eles pegaram o lado da luz e o lado obscuro, fundiram em um só e fizeram o Super Saiyajin, né? Então você percebe essa transformação, essa evolução, o amadurecimento do grupo, desde lá do comecinho, que eles achavam que para serem necessários nessa jornada o mal tinha que estar aprisionado, e agora que eles entenderam que na verdade eles precisam da coragem, da ambição, do sombrio, do obscuro para conseguir chegar no objetivo. Outra coisa que você consegue perceber deles terem entendido isso é na parte da coreografia que o Seung-hwa, ele tá com a mão, né, tirando a mão dos olhos, ele finalmente enxergou que é necessário os dois lados em equilíbrio. Então ele tira essa, como se fosse uma venda, como se ele estivesse vendado e não estivesse enxergando. E agora que ele enxergou, ele tira assim para poder ver melhor, para finalmente entender que eles precisam um do outro para sobreviver a esse inimigo, a esse vilão, que talvez, eu acredito que seja essa pessoa mascarada. Eu acredito que ela ainda vai voltar, né? Eu ainda não sei, não apareceu nenhuma menção dela, né, na parte de Inception, nos filmes conceito, nos vídeos, nos MVs, teasers, nada, né? Então eu acredito que ela vai voltar mais pra frente, né? Inception também tem muita coisa diferente, por isso que eu deixei pra fazer um vídeo só de Inception, porque tem muita coisa, tem bastante teoria que dá pra entender que é uma viagem no tempo, ou que é uma fuga pra outra dimensão, né? Tem bastante informação, então por isso que eu resolvi fazer um vídeo separado de Inception. A Era Treasure terminou em Answer, né? Então começou lá no Debut e terminou em Answer, né? Teve toda essa trajetória de descoberta, então que nem eu digo, descoberta, aceitação e transformação. Na minha cabeça isso faz um pouco de sentido. Eu não sei, é uma teoria, né? Eu pesquisei, busquei informação, fucei até não poder mais, assisti os MVs umas 28 vezes para poder chegar nisso tudo. Eu espero que tenha dado algum sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado e que tenham acompanhado até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo pra caralho, mas assim, é que é muita informação. E para não deixar passar nada, que não deixe as coisas sem sentido, acaba se tornando mais longo. Eu fiz um resumo de tudo, provavelmente esse vídeo teria bem mais, né? Porque eu resumi bastante coisa. Então, não esquece, se você gostou, se você quer ver mais teorias, deixa o like, comenta embaixo que outras teorias você quer ver eu comentando aqui, que outros MVs e grupos vocês querem que eu analise aqui nas teorias. Não esquece de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas para que chegue a mais pessoas, porque deu um trabalhão desgraçado fazer esse vídeo. Fiquei uns 4 dias só em função de analisar e anotar e pesquisar, né? Eu sou nerdzinho, aquela coisa da teoria que fica teorizando com qualquer coisa, sabe? Ver um teaser de 30 segundos, 10 mil teorias surgindo na cabeça. Eu sou esse tipo de pessoa. Então se você quer ver mais das teorias, quer ver mais meu ponto de vista, eu analisando esses MVs, comenta, por favor, que vai ser muito importante que vocês comentem, que tenham esse feedback. Deixa o like se você gostou, deixa o dislike se você não gostou. Mentira, não deixa o dislike não, sabe? Deixa o like, que eu queria muito um like. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tá? Manda lá no Instagram, no Twitter também, que grupos que vocês querem ver eu analisando aqui. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Tchau!